Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando React, vamos reagir. Olha só, essa história aqui, eu acabei reagindo lá na roxinha. Então eu já vi o vídeo dela quando deu um exposure meio que forçado, porque de certa maneira ela acabou induzindo uma situação que era na verdade privativa e acabou expondo isso numa conversa mais íntima do Discord, sendo que não tinha o outro lado, né, permitindo essa exposição. Então, de certa maneira, já começa sendo ilegal aí, e acredito eu que teve alguns cortes pontuais que influenciaram uma certa intenção ilusória. A vida é complicada porque nem sempre, né, o que parece óbvio é o certo, né? Então, olha só. Então eu não vou reagir ao primeiro vídeo, tá? Depois eu coloco para vocês. Eu tenho um segundo canal, que é o canal de corte, Kine Corte. Vou liberar lá, tá? Só que como o canal é novo, eu não consigo liberar muitos vídeos de uma vez só, programando. Porém, vamos reagir agora já a resposta dela mais calma. Porque o que acontece? Quando você sai falando e você ainda está na adrenalina, você acaba expondo coisas que às vezes você. E fala coisas que às vezes você nem concorda plenamente, mas a questão da raiva deixa você extremamente nervoso, né? Só que na questão aqui, ela ficou nervosa de uma situação que, na minha opinião, quem era para estar triste era o cara, porque na situação aqui, o cara que foi meio que exposto numa situação complicada, porque, de certa maneira, ele não tinha concordado, né? Então, eu acho que ambos os lados não é legal. Você pode até ter como segurança a parada tá gravada para uma situação de proteção, mas para produzir um conteúdo na internet, farmar um dinheirinho em cima, dá a sensação de que ela tentou armar para ele, tá? Infelizmente, vamos ver aqui a resposta. Não vi, é a primeira vez, e é por isso que eu não vou ver o vídeo anterior, que eu já vi. Eu já sei mais ou menos a história. Então não vai ser um react, vai ser um ri-ri-react, entendeu? Vamos embora aqui no vídeo. Lembrando, fiquem até o final para vocês receberem a palavra secreta, certo? E playlist mais conteúdos aqui em cima para vocês poderem maratonar. E, se possível, de coração, seja um membro cafezinho com apenas R$ 1,99. Beleza? Já está patrocinando o canal. Vamos embora. Outro vídeo sobre a treta com o Jean, Deixa já eu que agora eu aumentar tô mais aqui. calmo. E bom, vamos por partes. Aquela mensagem que o Jean mostrou no WhatsApp nosso Foi foi uma uma intro um mensagem pouco de grande a julho, minha. como dá pra ver no print, e foi a única mensagem que trocamos naquela época. Depois disso eu desativei o meu número do WhatsApp porque o emo do TikTok tinha vazado ele, e sim, eu fui burro de ter passado meu próprio número pra ele, mas acontece. Mas continuando, aquela era a única mensagem que eu tinha trocado com o Jean. Depois de julho, o máximo que aconteceu foi ele ter respondido um stories meu ou outro, mas eu não respondia, o que foi um dos motivos de eu ter ficado tão irritada no vídeo resposta que eu fiz pra ele. Porque ele mesmo disse que ele me mandava um monte de mensagens e eu não respondia. Por E isso mesmo que ela assim tinham ficou pessoas nervosa. falando que eu tava iludindo e brincando com os sentimentos dele. Eu não vejo como eu poderia estar iludindo alguém deixando a pessoa no vácuo, mas enfim. Isso tudo que eu tô contando até agora foi tudo antes de ele me chamar pra cá do vídeo. E aí teve esse ocorrido de novembro, onde o Paulo Matias me colocou no mesmo grupo com o Jean, onde eu já tava nesse número novo do WhatsApp que o Jean não tinha ainda. Por isso que eu falei no vídeo que ele me chamou, porque eu não tinha ele adicionado nesse número novo. Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era, mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era. Até porque se ele fosse meu amigo... Tá, entendi o que ela tá querendo dizer e eu entendo. Por quê? Às vezes a gente só é simpático, tá? Aí, você, na verdade, não é que você tá sendo simpático. Às vezes você só tá sendo educado, você só tá sendo humano. Você pode nem gostar da pessoa. Gente, vocês são humanos. Quantas pessoas que a gente não gosta, mas que a gente precisa, no mínimo, ter o quê? Vamos dizer assim, o mínimo de dignidade, mesmo que algumas pessoas não consigam ter essa reciprocidade, a gente precisa se fortalecer internamente e tentar ser um pouquinho um ser humano superior e tentar melhorar, beleza? É difícil, às vezes a gente tenta falar, faz, às vezes não, mas no sentido aqui que ela quer dizer é que ela simplesmente nem tinha contato, ela não tinha nenhum apreço pela pessoa, porém respeitava, mas não tinha assunto que saía desse ponto, não ia além. Não era uma pessoa que ela tinha uma uma afinidade espontânea. Basicamente é aquela parada tipo santo não bate, não batia ali. Acontece. E às vezes, gente, ninguém é obrigado a ser amigo de todo mundo, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, e ela às vezes tinha um filler de não gostar do cara.
Isso pode acontecer, tá? Ele saberia que eu tenho transtorno alimentar e nunca teria feito uma pergunta tão insensível sobre o meu peso. O que Cara, não é muito realmente, não difícil de se descobrir, pergunta até peso de porque eu já mulher. falei sobre isso tanto aqui no meu De canal do mulher ou de YouTube homem? quanto no TikTok. E bom, no meu vídeo E resposta, eu teve sei, muitos tá? comentários Que dizendo que eu queria saber mais da quem erra, sexualidade dele do que quem ele é ela, mesmo, tá? porque eu disse que ele é hétero. E eu disse isso com tanta convicção, porque como vocês viram no vídeo, a reação dele quando eu falo que eu não sou biologicamente homem foi dizer, mas que bom que você não é. Pra sua infelicidade, eu não sou homem, cara. Mas que bom que não. Então pra mim tava muito óbvio, porque se ele tava tendo a sexualidade exposta como ele disse, por que seria tão bom pra ele eu ser biologicamente mulher? E em vários momentos Ah, do vídeo, quando ele disse que achava que tava sendo correspondido por mim, eu respondo falando, baseado em quê? Justamente porque até chegar no dia que eu gravei a call com ele, lembrando que não no dia que ela foi postada no YouTube, sim no dia que ela foi gravada, eu não tinha iludido ele em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu não respondi as mensagens dele, que como ele mesmo diz, eram muitas. E como eu falei, aquele print onde eu chamo ele assim, eu conheço de alguns vídeos, eu vou ser sincera, ela se apresenta como mulher. Eu falo dela como mulher. Até hoje eu não sei exatamente. é, eu trato a pessoa, um exemplo. Ela tá como mulher, ela usa batom, ela usa roupa rosa. Não que isso tenha alguma coisa a ver, tá? Mas ela tem todo a maquiagem. Então, pra mim, se ela se apresenta pra sociedade assim, é mulher. Tá? Então, por isso que eu chamo ela de mulher, mas eu agora fiquei na dúvida se ela quer que chame de mulher ou homem. Então, às vezes é complicado chamar de ela ou de ele, eu não sei exatamente como que ela quer ser tratada, mas no sentido aqui, fisicamente, eu vejo uma mulher e aí eu vou tratar como uma mulher, porque eu tô vendo uma mulher aqui na minha frente, independente se é ou não, no sentido de que como ela quer ser chamada. Então, vamos ver mais à frente, porque ela reclamava que ele chamava ela de Elix, que eu não entendi também por que que ele ficava chamando dessa maneira, eu nunca ouvi falar nisso, né? Então, basicamente, a gente vai lidar com uma situação que é o quê? Como a pessoa se apresenta, como a pessoa quer ser tratada, não é isso? Eu acho que ele é. de bebê e falou que eu ia na festa do Paulo só por causa dele, foi literalmente a única vez que eu iludi ele. E como eu falei, foi depois da call ter sido gravada, que foi gravada, se eu não me engano, em dezembro. Às Um vezes ela ponto que já ele tava citou meio, também foi que se eu meio não puta tava com o cara, interessado em uma não? parceria profissional, era só eu ter dito não. Bom, o que ele não Sim. entendeu foi que em nenhum momento meu incômodo foi com a proposta dele em si, e sim o fato de que ele tava fazendo uma proposta profissional e flertando comigo ao mesmo tempo. Porque ele queria se Nada a encontrar ver, comigo pra entendi. realizar essa parceria, mas Isso eu também também achei meio pegar na minha escroto. perna e me dar um beijo bem gostoso, como ele mesmo diz. E assim, Nada se a vocês ver. não acham estranho colocar flerte como uma parceria profissional na mesma Eu acho conversa, estranho, desculpa, sim. cara, mas eu acho e essa é a minha opinião. Também não é comum em Nojento, uma parceria profissional realmente. você falar o valor que tem na sua conta bancária. Pelo Nada a menos ninguém ver. que eu fiz parceria anteriormente me ensinou esse tipo de coisa. Já sobre eu ter falado que ele disse que ganha 100 mil reais, eu fui burro mesmo. Eu confundi e achei que ele tava falando do valor que ele ganhava mensalmente. Bom, o meu objetivo Ah, tá. com Será meus que a vídeos Raluca em quer que expor chama pessoas de doentes e ele? Agora eu fiquei na babacas era dúvida. passar pras pessoas que você não pode simplesmente sair por aí falando merda pra alguém, sendo criminoso ou, nesse caso em específico, objetificar a pessoa colocando valores profissionais em uma conversa de flerte com o objetivo de comprar alguém. Porque você pode ser exposto. Assim como ele chegou até mim expondo a garota que traiu o namorado dela com ele. Isso foi só o que ele Entendi me por que disse. que Todas as ficou. histórias têm Ela dois ficou lados. assim. Ainda assim, se orgulhar de ser talarico é foda. Bom, quando eu postei o vídeo da call com ele, muitos youtubers de canal de opinião que agora estão me massacrando me incentivaram a postar o vídeo. E outros até mesmo estavam na live dando risada da situação com o Jean. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Ainda mais no momento atual onde as pessoas estão pensando que ele tem vários problemas e a minha vida é perfeita. Bom, todo mundo tem problemas na vida pessoal. Tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco. E apesar de eu nunca mostrar essas coisas ou falar muito sobre isso, porque eu não gosto de misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, um dos motivos que eu demoro tanto pra postar vídeo no meu canal é porque eu vivo no parar de ambulância no hospital por causa do meu transtorno alimentar. Pra quem não sabe, eu tenho Então, olha só. É, é uma parada que eu vou ser sincera. Por que que eu não trouxe o vídeo? Gente, desculpa, vocês podem me corrigir depois nos comentários. É, porque eu tô chamando de ela, não sei se eu tô falando errado, mas é porque eu vejo uma menina aqui na minha frente, eu tô chamando de ela. Peço perdão se eu estiver fazendo errado. Mas assim, a Raluca, né? Raluca? Eu acho sacanagem, tá? Então, assim, eu trago conteúdo aqui pra internet de entretenimento. Eu trouxe esse conteúdo porque, como é uma resposta mais calma dela, eu acho que vai estar muito mais coerente com o que ela tá realmente pensando e no que ela realmente está agindo. Eu confesso que eu reagi ao vídeo dela
com a questão do exposure do Discord, com o vídeo do Orochinho. O Orochinho é zoeiro, é bobo, a gente gosta dele por causa dessa questão dele ser meio... Tá nem aí, a opinião dele é meio que na bagunça, não é para se levar a sério, beleza. Mas, de certa maneira, você quando vê aquilo, você fica com pena na situação do quê? Não é porque é um homem ou porque é uma mulher, mas em ambos os lados, quando você expõe uma conversa íntima, é escroto, ponto. Mas tem os argumentos do porquê ela estava falando, que durante o vídeo, no início, fica aquele cringe que o Orochinho estava falando. Porém, essa vergonha alheia, na minha opinião, vai além. Quando você pensa que o cara estava propondo um trabalho para ela, já envolvendo uma questão de relacionamento e flerte. Cara, é a coisa mais escrota. Não sei se você que está vendo aí já teve uma situação parecida como essa. Eu já tive. E eu soube lidar no sentido de que eu corto na hora, entendeu? Então, assim, às vezes tem pessoas que não sabem lidar com situações assim. E não é culpa da pessoa que não sabe lidar. O culpado é o cara que é escroto, ou a mulher que foi escrota, de fazer um convite de trabalho envolvendo também ao mesmo tempo, como se aquele convite de trabalho era simplesmente porque o cara ou a mulher tá afim do outro. Entendeu? É extremamente escroto. A pessoa estuda, a pessoa tem capacidade, ou a pessoa está experiente com uma situação e acaba tendo envolvimento simplesmente por conta da sua aparência ou por conta da questão afetiva. Eu entendi o que ela quis dizer, achei realmente nojento e eu entendo a raiva que ela sentiu, porque às vezes essas pessoas argumentam com uma auréola de anjo, sabe? Tem gente que é assim, tá? Que coloca uma auréola ali, fica igual um anjinho, só falta as asas e é toda aquela luz branca ao redor. O cara às vezes faz uma bosta gigante. Só que se você responde sendo escroto, aí acaba que você perde a razão e não pode desmerecer o que a pessoa falou errado anteriormente. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, ele teve atitudes extremamente erradas. Primeiro, se era uma proposta de emprego, para que falar quanto que tinha numa conta bancária? Primeira coisa, quando você vai ter uma questão de você arranjar um emprego ou oferecer um trabalho para alguém, o que você quer é saber quais são as qualificações dessa pessoa, se essa pessoa tem capacidade para fazer o serviço que precisa ser feito, se a pessoa tem criatividade para produzir um conteúdo que precisa ser produzido. E o fato da pessoa ser feia ou bonita, isso é o que não deveria nem entrar em pauta numa situação dessa. Tá? Porque o que é bonito, o que é feio, é uma parada extremamente individual e indiferente, que não faz diferença nenhuma na vida de ninguém e no cérebro de ninguém. Agora, realmente, essa parada de quando a pessoa vai se vitimizar, no sentido de que vai colocar que a pessoa, mas a pessoa tem doença, não sei quem na família está passando isso. É uma forma de desmerecer e diminuir o que a pessoa errou anteriormente, tá? Ou às vezes até chamar o outro de você está se vitimizando, a pessoa não está nem falando nada. Então, são argumentos que as pessoas às vezes têm para poder desmerecer você, e como no caso aqui, eu não quis trazer na internet a situação anterior, porque eu acho sacanagem esse bombardeamento e esse cancelamento de pessoas. Não gosto disso. Cancelamento das pessoas não ocorre só na internet, não, ocorre na vida também. E isso é a pior coisa que um ser humano deveria passar. E na internet eu não queria ser mais uma pessoa que estivesse jogando pedra em cima da garota. Ou do garoto, o que seja. E ambos os lados. Eu, sinceramente, acho que os dois erraram. Um errou mais do que o outro? Pode ser, mas nenhum dos dois lados merecem ser tratados como lixo e a par da sociedade, sabe? Eu acho que tem crimes muito maiores aí que as pessoas acabam não lidando do mesmo peso que é lidado, que as pessoas lidam com a questão de um expose, de uma conversa, de uma paquera no Discord. Ou porque, um exemplo, David Jones falou o nome errado do jogo. Sim, é errado porque o cara trabalha com jogos, o cara tem a obrigação de falar certo, ok, mas a vida do cara ser destruída e o cara ser simplesmente isolado da sociedade, não é, o peso e a medida não está correlacionando. Sei que eu tô falando um pouco a mais, mas eu acho que eu queria falar isso pra nervosa. vocês. E lido com isso diariamente. Ela também tem problema. Tratamento? Um exemplo, ela também tem problema. Ele, porque a minha família tem isso, tem isso, isso. Tá, às vezes não é porque a pessoa não falou que a pessoa não tem problema. Não. Tem que fazer tratamento. Quantos anos você tem? 22. Por que você não faz tratamento? Porque você não quer?
Puxa aqui o braço. Tadinha. Eu Vamos sei lá que na não ambulância é com a esse gente? sentimento que ela quer A que gente vai tenha ajudar dela, você, tá? vamos lá? Mas doeu meu Faz uma coração. forcinha aí, força a perna. Vem, dá a mão pra mim aqui, vamos lá na ambulância. Ajuda a gente a Vocês levantar. entendem como todo mundo tem Força a coração, perna. que não existe só Se um vocês lado derem uma certo? pesquisada, vocês vão ver que quem tem esse transtorno vive em constante estresse e ansiedade. Por isso que qualquer contato Tadinho. mínimo com uma situação de estresse, eu fico extremamente alterado, como vocês puderam ver no meu vídeo resposta. Eu tava tão irritado que eu tava cerrando os dentes pra falar e trocando as palavras. E bom, em uma situação normal, eu teria pensado mais pra fazer aquele vídeo e feito um roteiro com calma. Porém, tava uma pressão absurda pra eu responder o vídeo o mais rápido possível. Até Sim. porque antes mesmo de eu falar qualquer coisa, já estavam mandando me matar nos comentários. E quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu passei por situações parecidas no último ano Cara, e no ele penúltimo. fez um É só bando de vocês verem no meu bobagem canal também. o Por vídeo que falando só sobre ela o foi cancelamento do massacrada? Vocês TikTok entendem e o por que spam eu não queria homofóbicos. ser mais Ambos um os vídeo cancelamentos foram tacando injustos pedra e nela? mandaram me matar em massa. Então eu não tava Isso é muito preparado errado, a gente tem que ter muita psicologicamente pra passar por responsabilidade isso na de internet, novo, gente. porque eu já sabia o que tava por vir. Na real, eu acho que ninguém tá preparado psicologicamente pra esse tipo de comentário, mas enfim. E deixando claro que eu não falei do meu transtorno alimentar nesse vídeo pra me vitimizar. Falei disso pra vocês saberem que todo mundo tem problemas na vida pessoal. Exatamente. Deixando claro que eu reconheço que eu exagerei em ter exposto ele por Sim. ele ter me objetificado. Tanto é que eu decidi apagar o vídeo, porque eu percebi Sim. que mesmo ele sendo um grande babaca pra mim, ele não era nada comparado ao tipo de pessoa que eu costumo expor nos meus vídeos. Então Sim. foi basicamente um tiro de bazuca e uma mosca. Porque mesmo uma mosca incomodando, é um exagero matar ela com uma bazuca. E eu reconheço isso. Enfim, isso foi bom pra eu entender que nem todo mundo vai ver as coisas da mesma forma que eu. Porém, eu acho injusto me colocar como um grande vilão da Marvel e colocar o Não. Jean como um herói O X-Men. heróizinho, Porque é. eu sinceramente acredito que os dois erraram. Eu não acho certo jogarem hate nele por causa disso. E, consequentemente, eu não acho certo jogarem hate em mim. Como eu disse anteriormente, eu tentei resolver essa situação com o próprio Jean, com a intenção de nos desculparmos um com o outro e eu apagar o vídeo. Porém, ele negou. E só novamente reforçando, nenhum dos vídeos do meu canal foram tirados de contexto pra distorcer a situação Tá. a meu favor. Um bom Foi uma- exemplo disso foi é o uma vídeo dúvida que eu confrontando tinha. meu stalker em cal, que é uma situação absurda, que mesmo várias pessoas falando que foi combinado ou inventado. Cara, eu vou falar. Eu sei que esse vídeo vai acabar ficando grande, mas tudo bem. Eu já tive uma situação parecida com. Eu acho que todo mundo já deve, não sei. Eu, quando era mais nova, quando eu era adolescente, tinha um menino na escola, mas ele não era especificamente comigo, era com algumas pessoas da escola, e depois de um tempo, essa pessoa simplesmente desapareceu. Era um menino que estudava comigo na escola, ele usava uma capa preta, ele tinha uma coisa assim, e ele tinha esse comportamento de ficar me seguindo e o tempo todo ele aparecia em vários momentos da minha vida. Então eu tenho esse incômodo de que pessoas podem. Eu ficava sempre agoniada na época, porque eu ficava assim, pô, essa pessoa tá me seguindo, que coisa esquisita. Toda vez que eu. Às vezes, até aqui mesmo na rua onde eu moro, onde eu morei por muitos anos, ele aparecia do nada. E esse garoto, ele não morava perto da onde eu morava e ele sempre aparecia, mas assim, eu não tinha muita maldade quando. Eu não maldava quando eu era adolescente, então eu acabava lidando com ele assim, meio que, cara, ele tem problema, entendeu? Só que depois de um tempo, a gente começa a sentir que você é perseguido. E esse termo de stalker, isso é um termo atual, tá? Da pessoa ficar te seguindo, que você compreende que é um distúrbio mental que a pessoa tem. Na época, eu não tinha conhecimento sobre isso, e simplesmente era um colega da escola que sempre estava nos lugares que eu estava. Eu ia no shopping, essa pessoa aparecia, eu ia sair com os amigos, às vezes numa festa, e ele não tinha amigos em comuns com os meus e sempre aparecia. Essa situação que ela fez, de repente, foi um incômodo que ela teve, com uma pessoa tá o tempo todo querendo tentar entrar em contato com ela, de uma maneira que parecia que ele queria estar nas mesmas festas que ela, queria estar no mesmo, na mesma rede de relacionamentos que ela, e isso de repente estava incomodando o psicológico dela, sim, e ela quis expor o comportamento de uma pessoa dessa. E deu para perceber, sim, que ele perseguia no sentido de ficar o tempo todo buscando informações sobre o que ela fazia da vida. E até a questão de oferecer dinheiro, falar quanto que tinha em conta bancária, oferecer trabalho, dizendo que ao mesmo tempo iria meio que, vamos dizer assim, seduzir ela também. Acho confuso. Entendo o comportamento dela, ela entendeu que ela errou também com as atitudes dela, porém ele também errou, e só que eu achei que foi muito unidirecional o ataque só para ela. Novamente, por isso que eu não quis fazer vídeo aqui na internet e farmar em cima de um dano moral
que eu acho muito escroto, tá? Então, por isso que eu tento sempre trazer conteúdos e ser sempre imparcial, porque eu acho que as pessoas precisam ter a mesma oportunidade de resposta e a mesma oportunidade de entender que nenhum dos dois merece ser cancelados e disseminados, entendeu? Ela foi confirmada pelo meu próprio advogado. Nós tivemos uma questão com um stalker. Eu Aí. não vou me aprofundar muito nesse tema. O Raluca já fez um vídeo sobre isso. Isso sempre E nós, só aconteceu, para deixar tá? claro que Mas nós já porque hoje em resolvemos dia essas coisas estão começando a judicialmente. ser Então mais poderiam até me acusar de definidas. mentiroso e que eu tiro as coisas de contexto. Mas meu advogado não. E sobre postar a call completa, eu poderia fazer isso tranquilamente, se não fosse pelo fato de que as partes gravadas já estão nos vídeos. Porque como eu disse, tá. eu não entrei naquela call com o intuito de gravar. Eu só gravava quando ele começava a falar aquelas esquisitices pra mim, com o Que é intuito de eu segurança. mesmo assistir e rir depois. A nossa conversa se resumiu basicamente nele falando quanto a garota que traiu o namorado dela com ele era mais gata pessoalmente, que o namorado dela era um corno manso idiota, o que eu não achei interessante gravar, até porque isso não me envolvia. O fato de eu não ter gravado ela desde o começo seria só mais um motivo pra me acusarem de ter alterado ela. Então eu prefiro não Entendi. disponibilizar as 4 partes pra não ser taxado de um grande psicopata, monstruoso, manipulador que gosta de brincar com os sentimentos das pessoas em troca de visualização. Mas honestamente não ligo sobre o que estão dizendo Parabéns, de mim. assim, Porque pela eu sei quem eu resposta. sou, cara, e eu tô bem longe de ser um monstro. Pelo contrário, eu acho que quem fica com pessoas comprometidas sem pensar no sentimento da pessoa que tá sendo traída, isso sim é falta de empatia para Sim. com o sentimento alheio. Mas Enfim, quem deixando ataca e claro que eu não chama quero dessas que o Jean tome maneiras hate é de o jeito oposto. nenhum. Porque ao contrário do que fazem na internet, eu não acho que ele ter tomado uma atitude babaca faz ele ser um monstro que merece morrer e ter o seu trabalho totalmente arruinado. Ele é um Isso. ser humano assim como eu que tem o sonho de trabalhar com a internet. E ambos nos esforçamos diariamente pra isso. Então, por favor, cara, a única coisa que eu peço pra vocês é pra vocês pensarem 2 vezes antes de taxar uma pessoa como boa ou má. Ninguém aqui é o dono Isso. da moral pra fazer isso. Todo mundo Exatamente. erra. As pessoas Afinal, é precisam assim que deixar de aprendemos e ser meio evoluímos como idiotas. pessoa. Tchau. Exatamente. As pessoas precisam deixar de ser menos idiotas, achando que o. Ah! Enfim. É complicado. É complicado. Às vezes quem Eu acho que surta não é o errado. Às vezes os dois lados estão certos, os dois lados estão errados, cada um tem a sua opinião. E independente disso, tá? A galera que já me acompanha no canal, eu vejo muito também assim, a qualidade do meu público aqui no canal Kinemando, a gente vem crescendo. Cara, eu falo pra vocês, o crescimento do canal, eu acho que se antigamente, se o YouTube tivesse hoje como era antes, eu acho que já tinha até explodido, sabe? Eu sinto às vezes que o YouTube acaba segurando um pouco essa subida com o meu canal, mas ao mesmo tempo eu fico satisfeita porque o crescimento lento e progressivo é importante porque o público precisa entender também como é que é o perfil da galera aqui. E a galera aqui da comunidade do Kinemando é uma galera que respeita demais, principalmente nos comentários. Eu respondo a galera toda aqui nos meus comentários, vejo comentário por comentário, e eles já estão percebendo isso, porque eu respondo todo mundo, troco uma ideia, tanto aqui quanto no Discord, no Instagram, no Twitter, no que seja. E eu vejo que a galera aqui é muito coerente. E, obviamente, conforme o canal vai crescendo, o público vai aparecendo, vai vindo um público novo, e isso pode tendo picos de modificações. Porém, a gente sabe, o público aqui sabe que a gente aqui não tá para atacar ninguém, é para se divertir e para ver o que está acontecendo em geral na internet. Então, vocês nunca vão me ver fazendo um vídeo especificamente dizendo que tem que destruir a vida desse ser humano. Até porque a internet não é a vida, né? A vida está fora da internet. A internet é só um pedacinho da nossa sociedade. A sociedade é uma coisa muito maior. E às vezes a pessoa, quando entra na internet muito cedo, acha que a vida inteira se resume a esse mundinho pequenininho de Twitter, Instagram, YouTube. E muitas pessoas que não têm essa condição de maturidade, de poder ter vivido um pouco da vida, ter sofrido um pouco, ou ter vivido um pouco o que é a vida fora da internet, acaba tendo como um peso, um cancelamento desse, ser algo extremamente radical e até traumático para algumas pessoas. Então, as pessoas que entram na internet, eu acho que não sei quem foi que falou, pessoas que trabalham com conteúdo de produção de conteúdos, precisa sempre ter em mente que você precisa ter sempre um raciocínio e separar a vida social, a internet, mas de maneira geral o respeito tem que ser de ambas as partes. É isso, gostei do vídeo, senti que ela trouxe o conteúdo mais tranquila, ela raciocinou melhor e sim, ela não errou 100% não, tá? Ele foi também bem idiota no início,
Ela também foi idiota nas respostas dela. Ambos foram idiotas, mas nenhum aqui fez nada ilegal. Ninguém aqui desrespeitou a ilegalidade. Ninguém aqui merece ser preso nem destruir o trabalho que cada um já produz há muitos anos. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. A palavra secreta que a gente pode colocar aqui é calma, tá? Então coloquem nos comentários a nossa palavra secreta, calma, que eu vou saber que vocês ficaram até o final. Muito obrigada. Playlist mais conteúdos para vocês poderem maratonar e seja um membro do Cafezinho com apenas R$ 1,99. Um beijo a cada um de vocês e até daqui a pouco.